ensine mais um pouco nessa noite, nos acolha e que clareie o nosso entendimento para a gente compreender melhor a mensagem do Evangelho que ele nos trouxe. A reunião é participativa, quem quiser participar, quem quiser perguntar, fique à vontade, viu? Quem quiser complementar também, trazer a contribuição. Nós vamos estudar juntos, refletirmos juntos sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças... Não dá microfone? Deu? As bem-aventuranças... Deu agora? As bem-aventuranças, elas estão contidas no Sermão do Monte. Lembrando que Jesus proferiu alguns sermões, os 4 principais são o Sermão do Monte, que é o sermão de abertura da missão dele. É ali que ele anuncia o reino de Deus. E é ali no Sermão do Monte, que é o primeiro sermão, que ele anuncia as bem-aventuranças. Depois ele tem o sermão dos ais, anunciando para nós, mostrando para nós o que viria de futuro e o que seria de nós, de cada um de nós, se não cumpríssemos, se não nos adequássemos ao cumprimento das leis de Deus. Depois, terceiro, ele trouxe para nós o sermão profético, onde ele anunciou tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Tudo. No sermão profético. E nos avisa que a coisa ia ficar bem apertada. Ia ficar tão apertada que, se Deus não intercedesse, nem os eleitos suportariam. E a gente está vendo, nunca o planeta Terra teve tanto sofrimento como agora. Nunca tanta gente desequilibrada, nunca tanta gente... E nunca tanta gente, porque nós estivemos há 175 anos, em 1850, a população do planeta era 1 bilhão de habitantes. 175 anos depois, aportaram aqui no planeta Terra, nessa escola abençoada, nessa oficina de trabalho, nesse hospital para nos curar, que é a Terra. Jesus enviou para cá mais 7 bilhões, hoje nós somos 8, em 175 anos. E joio e trigo crescem juntos até a ceifa. A parábola fala isso para nós. Então, tem muito joio, ou seja, muito valor adoecido em nós ainda, em nós, humanidade. E Jesus anuncia esse momento que nós estamos vivendo, no sermão profético. E por último, no sermão do cenáculo, que é aquele sermão onde acontece uma conversa dele só com os discípulos, e que acontece a Santa Ceia, que acontece a anunciação do Consolador, que acontece aquela cerimônia do lava-pés, que acontece um monte de ensinamentos do Cristo, que nós religiosamente andamos dogmatizando pela vida fora. Hoje, nós vamos conversar sobre o primeiro sermão, que é o Sermão do Monte, e sobre as bem-aventuranças. Normalmente as bem-aventuranças são confundidas com o Sermão do Monte, mas as bem-aventuranças são só 7 versículos que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que o Sermão do Monte é composto de capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E as bem-aventuranças são só 7 afirmativas, 7 enunciados que estão no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Estamos falando isso por quê? Para a gente poder pesquisar isso em casa, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e para a gente buscar literaturas que dissertam sobre essas 7 bem-aventuranças. E elas não são 7 por acaso também, porque elas são interdependentes e se sustentam umas às outras. E são interdependentes. Representam fases da nossa evolução. A primeira delas é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda é bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados. A terceira, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a quarta é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A quinta é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão, receberão misericórdia. A sexta é bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. E a sexta, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então são 7, não são 7 por acaso também, porque o 7 aí ele é muito expressivo. O 7 é um número que acena para esse fator multiplicativo. É através do 7, é através da combinação do 7 que nós chegamos num produto final multiplicativo. Vamos ver? As 7 cores do arco-íris, as 7 cores básicas, misturadas, representam toda a tonalidade do universo conhecido. As 7 notas musicais combinadas representa e sustenta toda a musicalidade do universo. Os 7 pecados capitais combinados representam todo o nosso processo de queda, quando entramos praticando-os. E todo o nosso processo de evolução, quando nós os combatemos. Então o 7 tem esse viés de ser multiplicador e de nos oferecer um produto final, ou para o bem ou para o mal, no caso dos pecados capitais. Nós conhecemos os pecados capitais, todos nós, né? Então, não são 7 também por acaso. Aí se a gente for para o Apocalipse, tem os 7 castiçais, os 7, a gente vai ver os 7 aí pela vida fora. Então as bem-aventuranças são 7. Só para a gente entender o sentido delas, a interligação que existe entre elas, para que a gente faça essa conexão. Então começa com a primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito. Então vamos entender o que é pobres em espírito. Quando Jesus vem dos planos da luz até nós, ele se reveste de completa humildade para vir aqui exercer a humildade. O empobrecimento em espírito é nesse sentido. E muitas vezes nós também somos chamados a sair daquele tamanho que a gente imagina que tem e ir lá para baixo. Existe um empobrecedor de espírito em nossa vida que nos iguala, que é a dor. A dor nos iguala. Você chega no hospital, tem rico, pobre, católico, protestante, espírita, a dor é igual. Mas a humildade também nos iguala. Porque quem é humilde é humilde. A humildade é humildade em qualquer situação, em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é reino dos céus ou reino de Deus? Qualidade de vida interior em cada um de nós. Quando nós nos achamos demais e acontece algo que a gente cai, aí nós perdemos o reino de Deus em nós, ou seja, qualidade de vida espiritual nossa. Quando nós estamos muito fervorosos e acontece um episódio na nossa vida que a gente balança, a nossa fé balança, nós temos que... É disso. Isso gera em nós um mal-estar. Esse reino de Deus que Jesus tanto fala e que ele tanto pregou, aliás, o reino de Deus foi o eixo de todo o ensinamento do Cristo para nós. Cada uma das parábolas do Cristo começa assim: o reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é semelhante a... E ele lança uma parábola.
O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Foi, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo. Que campo é esse? Que tesouro é esse? Então são parábolas. Foi e vendeu tudo o que tinha. O que nós temos? Os nossos valores. Nós temos só os nossos valores. Só isso que é posse nossa. Só o nosso caráter. São só os caracteres que constituem o nosso caráter, que constituem a nossa personalidade. Foi e vendeu tudo o que tinha. O que nós temos que vender? Aqueles valores que não estão afinizados com a lei divina. Negociá-los. Jesus fala, eu vim aqui fui para cuidar dos negócios do meu Pai. Isso aqui na Casa Espírita tem nome, como é que chama? Reforma. O que é reforma íntima? É ir e vender o que tem. E voltar e comprar esse campo que a gente achou, que é esse novo perfil de Deus na nossa consciência, na nossa percepção. E isso vai fazendo com que a gente vá revendo os nossos valores em função de um conhecimento novo, em função do acesso a uma ideia nova que cria em nós um estado de bem-estar chamado Reino de Deus, em nós. Esse é o Reino de Deus. E a gente ainda, religiosamente, acha que o Reino de Deus é o céu. E o céu está lá em cima. E o inferno está lá embaixo. É como se houvesse em cima e embaixo. E o purgatório está no meio, né? Nós criamos isso. Por que nós criamos isso? Por pura ignorância. Questão 244 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, os espíritos superiores veem a Deus? E os espíritos da codificação respondem assim, os espíritos superiores o veem e o compreendem. E os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então nós que ainda não compreendemos Deus, nos arvoramos em adivinhar Deus. E nesse processo de adivinhação de como é que seria, há uma pergunta que nós ficamos nos fazendo por todo o sempre. Algumas perguntas, aliás, que o Espiritismo vem responder hoje, que é quem que eu sou? Sou espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. De onde que eu vim? Vim do plano espiritual. Eu sou de lá, estou aqui de passagem. O que eu estou fazendo aqui? O que nós vamos fazer aqui mesmo? Evoluir, crescer, desenvolver, melhorar. A Terra é uma escola. E cada reencarnação é uma sala de aula. A gente veio aqui para aprender e consertar as coisas que nós fizemos de passado. A gente veio aqui e foi para isso. Para onde é que eu vou? Vou voltar para casa, para o plano espiritual. Isso hoje o Espiritismo, isso para nós é muito claro. E aí vem aquela que mais nos preocupa. O que será de mim? O que será de mim? Então o Espiritismo vem responder essas perguntas que a gente anda fazendo aí pela vida afora. Pela vida imortal que nós somos. Porque vida é uma só. Nós temos uma vida só e várias existências através das manifestações reencarnatórias. A vida é uma só. Por isso Jesus fala, eu vim para que tenhais vida, mas vida plena, vida em abundância. E as bem-aventuranças, quando Jesus fala assim, quando ele fala assim, eu sou o caminho, ele mostra esse caminho através das bem-aventuranças. Eu sou a verdade, ele mostra essa verdade através das 7 bem-aventuranças. E eu sou a vida, ele mostra esse processo de construção de vida através das 7 bem-aventuranças. Porque a vida nos é dada por Deus, mas nós somos co-criadores de nós mesmos e a responsabilidade evolutiva é nossa. Ajuda-te que o céu te ajudará. O Espiritismo se difere de todas as outras escolas espiritualistas porque ele nos entrega para nós mesmos. E nos diz assim, nós te ajudamos, mas você tem que fazer também a sua parte.
Não adianta a gente querer oferecer algo que a outra pessoa não quer. Não adianta. Assim como ninguém oferece aquilo que não possui. Não oferece. Então a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito. Esse empobrecimento em espírito é exatamente esse caminhar na direção da humildade. Porque enquanto a gente não estiver humilde, nós não estaremos receptivos. O humilde é orgulhoso, é egoísta. Então ele se trava, ele se fecha. E por causa disso, a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Todos nós aqui na Terra, que a Terra não tem ninguém que não está aflito. Pode ter momentos de não aflição, mas assim, a aflição, eu estou blindado da aflição. Não tem. Tá? Por quê? Porque aqui é um planeta de expiações e de provas. E toda expiação nos aflige. E toda prova também nos aflige. Então aqui não é lugar de inocentes. Aqui na Terra não tem inocentes. E por não ter inocentes, Jesus recomendou que a gente não ficasse julgando uns aos outros. E nos representou isso com a parábola da mulher adúltera. Muitos estavam com pedras na mão para atirar. E eles consultam a Jesus, e Jesus o que fala? Quem não tiver pecado, taca a pedra, atira primeiro. E um por um foi jogando as pedras fora. É disso que ele está falando para nós. Aqui não tem inocentes, aqui todos nós estamos passíveis de erros, de equívocos. O Espírito só atinge a infalibilidade quando ele atinge a perfeição. Por enquanto, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos nos melhorando. Então, todos nós ainda somos falíveis. E essa falibilidade é presente em cada criatura. Então, bem-aventurados os pobres em espírito é base em sua receptividade, é base para a gente ser consolado. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Todos serão consolados? Todos? Todos. Todos. Ao mesmo tempo? Não. Então, do que é preciso para ser consolado? Ficar consolável. O que é preciso para ser assassinado? Ficar assassinável. O que é preciso para ser roubado? Ficar roubável. Dá para a gente entender isso? Se nenhuma folha cai sem que Deus o permita, será que Deus permitiria que uma bala perdida alcançasse uma criança no colo da mãe? Como é que é Deus para mim? A gente precisa começar a repensar e refletir sobre isso. Como é que é Deus para mim? Hoje a gente não tem mais o direito de perguntar se Deus existe. Mas hoje a gente precisa de começar a se perguntar como é que Deus é para mim. Porque Deus é para cada um de nós do jeito que a gente o concebe. Deus perdoa como eu acho que é perdão? Perdoar e esquecer? Será que perdoar e esquecer? Deus castiga como eu acho que é castigo? É para a gente meditar. Emmanuel fala para nós que a reencarnação poderia ser considerada como sendo a expressão do perdão divino. Se é que Deus pudesse perdoar. Ele deixa para nós essa reflexão. O que ele está querendo com isso? Está perguntando para nós, o que é perdão para você? O que é perdão? Perdão é de mão dupla ou perdão é de mão única? Se eu estou em contenda com o outro, peço perdão, sinceramente, e ele não perdoa, eu dependo dele não perdoar para eu ficar bem? É de mão única. Se ele não perdoa, aí agora o problema é com ele. Se ele vem e eu não perdoo, aí o problema já fica meu. Então, é de mão única. Nós não dependemos do outro para nos libertarmos da mágoa ou para cessarmos uma mágoa no outro. Então a gente precisa começar a pensar em expressão de perdão, e os Espíritos ensinam a gente sobre isso lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7.
da primeira parte, tem esse capítulo se chama Código Penal da Vida Futura. 33 artigos. No artigo 16 desse código, está lá no livro Céu e Inferno, ele explica para nós os passos do perdão. Primeiro, tem a transgressão, a agressão, o fato, o evento gerador do conflito. Segundo, vem a rebeldia. Ah, mas ele sabia que não podia falar assim comigo, fazer isso comigo. Ele sabia que eu reajo mesmo. Aquela justificativa de rebeldia, aquelas coisas, mas vai martelando na consciência, vai martelando, até que chega no momento que fala assim, não, isso tem que estar me incomodando, eu tenho que consertar isso. E vem um arrependimento sincero. É a primeira fase. Arrepender-se. Segunda fase, pedir o perdão. Recebeu o perdão. Terceira fase. Vamos vivenciar tudo aquilo para aquilo ser gravado na mente. Expiação. Quarta fase. Vamos então compensar. Vamos então consertar. Vamos então reparar. Aí nós vamos entender dos nossos componentes familiares que vêm nos cobrando. Aí nós vamos entender de algumas situações em que nós somos levados a nos disciplinarmos como consequência de ajustes de passado, aqui no nosso campo íntimo. Isso é reparação. O que é a reparação? Na relação, nós ferimos o outro. Pedimos o perdão, ele concedeu o perdão, sarou, mas ficou a cicatriz. Por quê? Porque nós fomos lá e colocamos um espinho no coração dele. Ficou a cicatriz. Tirou o espinho, mas ficou a cicatriz. O que é a reparação? Sumir com a cicatriz. O que é isso? Ele ficou no prejuízo ainda, então eu preciso de reparar. Ainda há débito. Então lá no artigo 16 desse Código Penal da Vida Futura, a gente encontra essa explicação dos passos do perdão. Então como é que Deus perdoa cada um de nós? Primeiro, relevando, sendo indulgente para com a nossa imperfeição. Isso é caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo a entendia Jesus? Os Espíritos respondem assim, benevolência para com todos. Faça o bem é o bem em todo lugar. Chico fala assim, o bem que você faz aqui e agora será seu advogado em toda parte. Qual que é a primeira parte que o bem é meu advogado? Dentro de mim, do bem-estar que ele me causa. E quando eu faço o bem, eu estou da primeira bem-aventurança, me empobrecendo em espírito. Porque eu não me acho tão egoísta e tão orgulhoso de que o outro não é merecedor do bem que eu faço. Então todos seremos consolados, mas é preciso que a gente fique consolável. Como é que a gente não fica consolável? Quando a gente está revoltado. Quando a gente está vivenciando uma situação de resgate, quando a gente está vivenciando uma situação de expiação ou de prova, resmungando. Então, enquanto a gente está resmungando, nós fechamos em nós uma camada energética que todo o benefício que vem bate ali e volta. Bate e volta. Quem já leu o Nosso Lar aí, já deve saber. Quem ainda não leu, é um livro recomendável para se ler. Tem uma passagem lá que André Luiz está lá em sofrimento, em aflição absoluta. Clarencio, que era diretor da colônia do lado dele, a mãe dele ao lado de Clarencio, pronto para socorrê-lo, mas eles não conseguiam entrar em sintonia com eles. Mas André Luiz não conseguia entrar em sintonia com eles. Então, André seria consolado? Seria. Quando? Quando ele ficou consolável. Isso é básico. Então, para que a segunda bem-aventurança aconteça, é preciso de nós estarmos na primeira. Ou seja, estarmos receptivos. E muitas vezes a gente pede ajuda à espiritualidade, a Jesus, a Deus, mas não estende a mão. A gente pede ajuda, mas
ou mantém a mão fechada ou põe as para trás. Então a condição primeira para a gente receber o consolo é da gente estender a mão. E trabalhar essa mão para que a mesma mão que se estende para pedir, seja capaz de voltar na primeira bem-aventurança e doar. Aí vem Francisco de Assis na sua oração. É dando que se recebe. E não é recebendo que se dá. Aí nós vamos lá para a quinta. Bem-aventurados os misericordiosos, que dão misericórdia, porque eles receberão misericórdia também. É lei de atração natural dos afins. Então a aflição faz parte do nosso momento. E para que a gente se console diante dela, necessário é que a gente fique receptivo, se empobrecendo um pouco o espírito, não se achando. Qual que é o tamanho que a gente precisa de ter? Aprender a ser do seu tamanho. Nem maior, nem menor. E como é que a gente faz isso? Buscando se conhecer. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz de se tirar o melhor proveito dessa encarnação? E os Espíritos respondem assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Quando a gente é chamado ao autoconhecimento, a gente sai correndo. Não dá conta. Nem com profissionais específicos a gente costuma dar conta. Por quê? Porque não vamos para a primeira bem-aventurança. Não temos coragem de olhar para o nosso tamanho. Não temos coragem de enxergar o que nós precisamos de consertar dentro de nós. Isso é, não temos coragem de identificar os caracteres que nós precisamos rever, que formam o nosso caráter e que está nos adoecendo. Vamos para a terceira? Senão não vai dar para ver tudo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então primeiro vamos entender isso. Bem-aventurados os mansos. Para a gente herdar a terra, qual que é a senha? Mansuetude. Para a gente ser manso, o que é necessário? Estar em paz, não estar aflito. Então a terceira depende da segunda. Como a segunda depende da primeira, a terceira depende da segunda e da primeira. Não tem jeito da gente ser manso se a gente está cheio de orgulho e de egoísmo e se a gente está em aflição. Se a gente estiver em aflição, acuado, doído, tem jeito de estar manso. Mas é mansuetude dos valores que nós trazemos em nós. Porque a gente expressa aquilo que a gente traz dentro de nós. Dentro de nós, da casa mental. Emmanuel, na primeira frase do livro Pensamento e Vida, primeira frase, primeiro capítulo, ele fala assim: a casa mental é o espelho da vida em toda parte. O que ele está falando? Nós externamos, nós espelhamos para o exterior o que nós trazemos no nosso campo mental. Então a terceira, que é mansuetude, qual que é o prêmio da mansuetude? Herdar a terra. Vamos entender isso? Herdeiro é aquele que adquire o direito de continuar usufruindo, não é? Porque o herdeiro vira dono e leva para a eternidade. Ele só adquire o direito de usufruir. Nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Nós temos o direito de usufruir do nosso corpo. Como fazemos, é responsabilidade de cada um. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? Nós sabemos, não é segredo para ninguém, todas as escolas religiosas estão dizendo que a terra está passando por um momento de mudança. Assim como passou lá da idade da pedra lascada, que veio subir. E a gente, ultimamente, tem assistido o progresso do planeta Terra. Como planeta, matéria. Emmanuel fala para nós que tudo está em evolução, do átomo ao anjo. E a Terra está nesse meio aí, está em evolução. Vai chegar no momento em que ela
deixará de ser de expiação e prova e assumirá uma outra categoria evolutiva, que se chamará mundo de regeneração. Não é de regenerados, não, é de regeneração. Qual a diferença entre um e o outro? Aqui hoje ainda prevalece o mal na Terra, de mundo de expiação e prova. O que vai prevalecer na Terra renovada? A nova Jerusalém, que está lá no Apocalipse, que Jesus apresentou para nós. O que vai acontecer lá? Prevalecimento do bem. Precisa de ser santo para herdar essa terra? Não. Basta ser manso. O que é isso? Basta estar vibrando numa energia de mansuetude para não atrapalhar a mansuetude de lá. Senão a gente não vai ter o direito de continuar lá. Separação de joio e de trigo. Parábola do joio e do trigo. Deixa crescer junto até a ceifa. Nós estamos em época de ceifa, de safra. Joio e trigo já estão maduros. Precisa colher. Basta estar maduro? É preciso, além de estar maduro, de estar nutritivo. Essa é a diferença do joio e do trigo. Trigo amadurece, joio amadurece. Trigo é nutritivo, joio não. O que vai acontecer com o joio? Será atado em molhos. O que é isso? Ajuntados todas as almas violentas por afinidade e enviado para outros mundos para continuar carinhosamente, misericordiosamente pelo Cristo, encaminhado para outra escola. Porque essa escola chamada Terra vai continuar. Aqui tem professor, tenho quase certeza que tem professores aqui. Quando o menino toma recuperação ou toma bomba, a escola para esperar ele? Não, a escola continua. O que é preciso para continuar nessa escola? Mansuetude. É a terceira bem-aventurança. E como é que a gente se amansa? Começando na primeira bem-aventurança. Baixando um pouco. Se empobrecendo um pouco o espírito. O que é isso? Começando a se interessar pelo cultivo da humildade em nós. Humildade. Entendamos o que é humildade. Vamos pesquisar isso, o que é humildade. Para a gente não entender que é subserviência. Para a gente não entender que ser humilde é ser bobo. Não. É humildade. Vamos cada um de nós pesquisar e entender profundamente o sentido dessa expressão humildade. Humildade e orgulhoso. Quem não é humilde é orgulhoso. Os Espíritos falam para nós assim: o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Se a gente for olhar todos os nossos vícios físicos e morais, ele tem a sua origem no orgulho e no egoísmo. 3 exemplos. A mentira é filha de quem? Do orgulho e do egoísmo. E a inveja? Também. E o ciúme? Também. E a prepotência? Também. E a preguiça? Também. E a luxúria? Também. E o materialismo? Também. Aí a gente vai ver. Orgulho e egoísmo é a geratriz de tudo isso. Então por que a primeira bem-aventurança é tão importante? É porque é nela que nós vamos trabalhar esses valores que vão nos mostrar onde estão os nossos vícios físicos e morais para a gente poder trabalhar. Para quê? Para a gente ficar consolável. Para quê? Para a gente ficar manso. Ter condição de estar de mansuetude. Porque se tiver aflito, não está manso. Para quê? Para a gente continuar a nossa escala evolutiva sendo merecedor de vivenciar um outro momento da Terra. Nós hoje estamos, apesar de toda essa revolução que está acontecendo, se a gente voltar na história do planeta, nós vamos ver que lá atrás a vida era bem mais complicada. Lá atrás, a vida média era de 20 anos, 30 anos, 40 anos e vai subindo. Hoje é quase 100 anos já, né? A vida média. Isso é evolução. Evolução material, de recursos materiais. Para preservar a vida. É lei de conservação da vida. Isso é uma das 10 leis morais. Que
e se encaixa no não matarás, lá dos mandamentos. Então, o que é essa terra renovada? É a terra onde estarão reunidos nela espíritos que já estão mais mansos, trazendo em seu íntimo valores de mansuetude, para eles poderem complementar e caberem nessa nova vibração da terra. Senão é misturar água com azeite. É tipo isso. Qual que é a senha? Amansar-nos. Aprender a levar desaforo para casa. Mas não é da casa não, para casa. É a gente não ficar se achando que vou retaliar. Quando a gente fala assim, eu vou retaliar, eu vou vingar, eu vou perseguir, nós estamos voltando a 4.000 anos atrás na lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ofereça outra face. Está falando de face? Não. Ele está falando da dualidade das coisas. O feio, o bonito, o pobre, o rico, o doente, o sadio. Se vem com a agressão, já vem com o feio. Qual que nós temos que oferecer? A outra. Para que nós precisamos? De que nós precisamos para oferecer? Mansuetude. Terceira bem-aventurança, cuida conosco disso. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. Jesus não falou em momento nenhum nessa bem-aventurança de justiça dos homens. Esse fome e sede de justiça é de justiça divina. O que é a justiça divina? O resultado da justiça divina? Em que consiste a justiça divina? Consiste na aplicabilidade das leis de Deus. E todos os acontecimentos, todos os eventos, todos os movimentos, tudo o que acontece, existe uma lei de Deus fazendo acontecer. Quando se cria mundos, tem leis de Deus fazendo acontecer. Quando se cria uma molécula d'água, tem lei de Deus fazendo acontecer. Existem leis divinas para nos sustentar e garantir a nossa vida, fazendo com que 2 átomos de hidrogênio se juntem a um de oxigênio e surja uma molécula d'água para nos manter vivos. Precisa de alguém ir lá e pegar 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio e juntar? Já está especificado por lei divina que eles serão ajuntados para nos garantir a vida. Isso se chama providência divina para cada um de nós. Você joga uma semente no chão, daí a pouco, sob condições ideais, ela germina, cresce, dá fruto, produz alimento. Alguém teve que fazer alguma coisa além de cuidar daquela semente? Leis divinas já estabelecem a natureza de cada semente. Leis divinas estabelecem que em cada semente nós não conseguimos contar quantos frutos ela dará. Apesar de podermos contar quantas sementes tem num fruto, nós não sabemos quantos frutos darão uma semente. Leis divinas estão especificando aquilo ali. Então é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que justiça? Que justiça? Divina. Fome e sede de justiça divina. Em que se baseia a justiça divina? Jesus deixou para nós. Se baseia no amor a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, onde está a lei de justiça? No amor. O que Jesus fez? O que Moisés traz? A lei de justiça. Moisés, a primeira revelação é a revelação da justiça. O que Jesus faz?
Onde aconteceu a primeira transição espiritual para nós? Jesus faz a transição da justiça para o amor. Então o que é ter fome e sede de justiça? Ter fome e sede de conhecer as leis divinas, identificar as leis divinas e cumpri-las. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Com saudade de Jesus? Não é porque ele falou. Porque tudo que ele falou, outros já tinham falado. Tudo. Se a gente olhar na história, Jesus não trouxe nada de novo, em termos verbais. Sabe por que nós estamos aqui? Porque ele exemplificou, cumpriu as leis divinas. Porque antes dele, outros vieram falar. Do alto da cruz, quando ele fala assim, Senhor, Senhor, por que me desamparas? Ele está recitando um salmo que já tinha sido feito há mais de 1000 anos atrás. Vira mexe, nós pegamos Jesus fazendo a conexão do Velho Testamento com o Novo para poder dar sentido para a coisa. Então o que é ter fome e sede de justiça? É procurarmos nos identificar com as leis divinas para poder aprender a cumpri-las, nos esforçarmos para cumpri-las, porque aí nós ficaremos saciados. O que é isso? Essa sensação de saciedade, que hoje ainda não existe. Apesar de a gente ter de tudo, a gente para assim e fala assim, nossa, que beleza, tem isso, está tudo bem aqui, está tudo bem aqui, está tudo bem aqui, está tudo bem aqui, mas está esquisito. O que está esquisito? A falta de saciedade. A gente não está satisfeito. Por quê? Porque no fundo, a gente não se conhece e a gente está tomando caminhos que não têm nos satisfeito. Isso é livre-arbítrio, isso é lei de causa e efeito, que são o sexto e o sétimo princípio, sexto e o sétimo princípio fundamental do Espiritismo. Então, essa é a quarta. A quinta é, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí vão relembrar de novo o nosso querido Francisco de Assis? É dando que se recebe. O que você planta, você colhe. O que você semeia, você recolhe. E tudo que nós semeamos, uma hora da colheita. Tudo que se semeia, chega na hora da colheita. Esse é o primeiro artigo do Código Penal da Vida Futura, é o primeiro dos 33 artigos. Tudo, nenhuma ação ficará impune ou isenta de responsabilização individual e pessoal por ela, independente do tamanho que ela seja. Então, se nós não somos misericordiosos, nós perdemos automaticamente o direito de requisitar misericórdia. Qual que é a lei áurea? Faça para o outro o que gostaria que fosse feito para você. Quando nós iniciamos aqui falando assim, o Espiritismo nos entrega para nós mesmos, é disso que nós estamos falando. Porque a gente às vezes espera que a coisa venha de lá. Mas aí a gente vai chegando à conclusão de que a coisa precisa ser trabalhada aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdias. A nossa vida é regida por 3 leis fundamentais. Primeiro, lei de sintonia. Nós estamos sintonizados com tudo. Estamos sintonizados com o universo todo? Estamos sintonizados com o bem? Estamos sintonizados com o mal? Estamos sintonizados com o céu? Com o inferno? Tanto é que a gente mais fala de céu e inferno do que de nós mesmos. Nós estamos sintonizados com tudo. Estamos sintonizados com as drogas, com a prostituição, nós estamos sintonizados com a política, com as corrupções que existem na política. Estão julgando ninguém nem condenando aqui, só pegando como referência. Estamos sintonizados? Estamos sintonizados com fake news? Estamos sintonizados. Essa é a primeira lei. Disso tudo que nós estamos sintonizados, qual é
Qual que é a minha afinidade? Disso tudo, com qual grupo que eu afinizo? Lá na física, os semelhantes se repetem. Os diferentes se atraem. Na energia espiritual já é diferente. Na energia espiritual, os semelhantes se atraem. Os diferentes se repetem. Daí a diferença também entre lei de causa e efeito e lei de ação e reação. Lei de ação e reação é na física. Lei de causa e efeito é no espírito. Lei de ação e reação é jogo de força. Lei de causa e efeito é jogo de responsabilidade pessoal e intransferível de cada um de nós. Eu fiz, eu preciso responder por aquilo. Tudo que nós estamos vivendo, nós gravitamos no mundo dos efeitos. Tudo que acontece conosco é efeito. O que nós fazemos com esse efeito? Se geramos novas causas para gerar novos efeitos, que tipo de causa que são? Isso é conosco. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é ajustando efeitos de passado, de causas passadas. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo Bem-aventurados os aflitos e vamos ler lá assim: causas atuais das aflições. Efeitos. As aflições são efeitos, mas tem causas atuais. Causas anteriores das aflições. As aflições são efeitos. Só que nós somos espíritos imortais e já tivemos outras vidas e somos ativos o tempo todo, nós não paramos. Porque nós somos espíritos porque pensamos, sentimos, emocionamos e agimos. Com consciência, o tempo todo. Faz um teste aí, para de pensar. Para de sentir. Para de emocionar. Para de agir. Estátua. Nem o olho para, o olho continua piscando, não tem estátua. Nós somos ativos o tempo todo. E nessa atividade o tempo todo, hoje nós estamos, a casa mental é o espelho da vida em toda parte. O que nós somos aqui hoje? A casa mental refletida de lá. Aí vem o 12º princípio fundamental, vida futura. Hoje nós estamos construindo vida futura. Aí a primeira lei é a lei de sintonia. Estamos sintonizados com tudo. Disso tudo que nós estamos sintonizados. Nós gostamos de propagar fake news? Ou nós fazemos selecionamento, nós aferimos, ou nós não estamos afinizados com isso? Olha assim e fala, não quero nem saber. Afinidade. Então o que é lei dos afins? Por isso que gostam da mesma coisa. Quanto ao joio, atalho em molhos. O que é isso? Lei de afinidade, ajunte-os por afinidade. E joga no fogo para queimar. Que fogo? Fogo consciencial, fogo de remorso. Mas ele vai para uma outra escola. Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus nos diz. Não existe espírito em evolução só no planeta Terra. Há muitas moradas nesse universo, meu Deus. É só olhar para cima e ver quantidade. O novo satélite hoje, o James Webb, já está acenando com a existência de trilhões de galáxias. Cada galáxia tem em torno de 200 bilhões de corpos. A Terra é só um grãozinho de poeira cósmica que faz parte da galáxia Via Láctea, que é do nosso sistema solar. E a gente, fora da primeira bem-aventurança, ainda tem a coragem de perguntar assim, você sabe com quem você está falando? A expressão superlativa do orgulho, da prepotência, da imponência, da imposição, da falta de pobreza em espírito. É disso. Então, falando 3 leis. Lei de sintonia e lei de afinidade. Afim se atrai. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles atrairão misericórdia. Porque receberão misericórdia. Lei natural, lei divina, isso é registro, isso é automático. Você é misericordioso aqui,
não recebe a misericórdia imediatamente, porque não é o seu momento de ser socorrido, mas de repente você está numa situação assim que você está se sentindo completamente desprotegido, perdido. Vem alguém que você nunca viu na sua vida e vem e te socorre. É misericordioso com você. Isso não aconteceu conosco, com cada um de nós aqui muitas vezes? Isso é lei de retribuição. É dando que se recebe. Esse é o quinto. A sexta bem-aventurança é: bem-aventurados os limpos de coração. O que é isso? Os puros de coração, os limpos de coração. Qual que é a nossa essência espiritual? A essência nossa é espiritual. Mas qual que é o nosso foco? Tem sido material. Então todo o nosso envolvimento material, a gente não está falando de posse aqui, não. Nós estamos falando que a gente solta materialidade pelos poros, pela energia do olhar, a gente libera a materialidade. A gente ainda está vibrando na frequência da materialidade. Os Espíritos falam para nós, lá no início do lançamento da doutrina espírita, na introdução do Livro dos Espíritos, que o maior antagonista, o maior oponente do Espiritismo seria o materialismo. Nós ainda estamos focados quase 100% da nossa atenção no material. É só a gente olhar o tempo que a gente dedica ao nosso lado espiritual e o tempo que a gente dedica ao lado material. O que nós precisamos? De dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Nós precisamos buscar um equilíbrio disso aqui. Dá só um exemplo. Amanhã vai ter reunião aqui, por exemplo, à noite, de novo. Quarta-feira, reunião, de novo. Aí, o tempo está meio atravessado, aí começa a serenar. Serenar. Aí a gente fala, não vou lá não. Não vou lá não. Deixa pra ir. Quarta-feira que vem tem de novo. Deixa pra ir quarta que vem. Mas se amanhecer serenando amanhã, eu vou deixar de ir para o trabalho? Vou deixar o trabalho para quarta que vem? Trabalho, físico. Trabalho, ganha pão. Estou lá partindo a couve, cortei a ponta do dedo. Mindim, da mão esquerda, eu sou destro. Aí eu tenho que vir para cá, para a sopa, ou para a campanha do quilo, falar, não, hoje eu não vou não, machuquei o dedo. Será que amanhã, na hora que eu levantar, eu não vou para o trabalho por causa disso aqui, não? Vou. Por quê? Porque meu foco é comer o pão de cada dia, ganhar o pão de cada dia. Meu foco é trabalho, material. E assim a gente vai achar um caminhão de experiências que a gente vivencia, onde a gente não separa uma coisa da outra. O que realmente de espiritualidade importa para mim? Eu preciso ter isso muito bem definido, porque eu sou um espírito, eu não sou um corpo físico. Esse corpo aqui, eu não levo ele. O que eu vou levar comigo de pureza do meu coração? Os valores positivos que eu amealhei nessa caminhada. Onde eu for, eu levo eles. A criança já chega, Kardec pergunta assim, como é que eu posso saber de que natureza foi a minha última encarnação? Os espíritos respondem assim, observai as vossas tendências. É disso que ele está falando. As tendências são manifestações do nosso campo íntimo. Da pureza ou impureza do nosso coração. Bem-aventurados os puros de coração. A criança já nasce com as suas tendências. Já nasce não dividindo o brinquedo, o outro já nasce distribuindo tudo, distribuindo as balas, ganha tudo, e já nasce sorrindo, o outro já nasce carrancudo. Casa mental. Nós trazemos as nossas tendências. Se a gente quer saber como é que a gente é só a gente olhar as próprias tendências aqui e agora. Isso é o primeiro passo da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a busca do autoconhecimento. E isso tudo gera energia em nós e que reflete essa energia no nosso corpo físico, no nosso campo mental e nos adoece fisicamente e psiquicamente, mentalmente. Enquanto nós não ajustarmos isso, então a 7 bem-aventurança é esse comando passo a passo para a gente fazer isso. O quê? O nosso processo de autocura. Cada passo dela. Vou repetir. Está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas tem uma extensa literatura
explicando isso para nós. Porque o que a literatura faz? Destrincha isso para nós. Tira o véu para a gente enxergar coisa que a gente ainda não tem condição de enxergar, etc, etc. E a sétima bem-aventurança é o objetivo todo nosso. Bem-aventurados os pacificadores. Olha só. Porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São os construtores e entregadores de paz. Eu vos deixo a minha paz vos dou. É Jesus falando conosco. E o que é a paz? Ela vem de lá para cá ou ela é um processo de construção íntima para ser deixada, para ser dispensada para o outro? Como é que é essa relação nossa como filho de Deus? Como é que entra a pacificação? Como é que eu tenho construído a paz dentro de mim? Como é que eu tenho feito para que eu seja mais pacificador, mais em paz? Como é que anda o meu estresse? Como é que anda a minha preocupação com a vida? Como é que anda a minha preocupação com o tempo? Como é que anda o meu foco na vida? Essa é a sétima. Porque enquanto nós não tivermos paz para dispensar, nós não seremos pacificadores, porque ninguém oferece aquilo que ainda não tem. Então a paz não tem que vir de lá, ela tem que ser produzida aqui. Isso é igual à caridade. Não sair avorando em fazer caridade lá fora. A caridade é aqui primeiro. A caridade é como um forno que precisa ser aquecido. E aí aquece tudo que está perto. Não precisa chamar, não precisa procurar não. Nem levantar o dedo não. Atrai pela lei de afinidade, pela lei de sintonia, de afinidade, de atração. Então o trabalho é feito aqui. Então nós voltamos no ponto inicial da nossa conversa. O Espiritismo nos entrega para nós mesmos, para que nós façamos a nossa parte. Porque a cura, toda a cura, não é mais do que uma autocura. Tem que parar, não tem? Precisa, né? O relógio aqui é pequeno, precisa comprar um relógio grande para aqui, viu? Porque um relógio grande a hora demora mais passar, né? Muito obrigado a vocês, muito boa noite. Vamos continuar pensando nesse assunto, nessas 7 bem-aventuranças, que são os 7 passos do caminho para a perfeição que Jesus nos deixou. Boa noite a todos. Muito obrigado.